Quando digo que a Insider não é cara, na verdade é barata, porque o tempo de vida útil é muito maior em relação a peças de algodão, muita gente torce o nariz. Eu entendo, somos todos imediatistas e pensamos com o bolso. Se um custa 10 e o outro custa 15, não é fácil convencer que o que custa 15 acaba custando mais barato no longo prazo. Só que a versatilidade das peças da Insider é mais um argumento que muda o jogo. Se tu mete um Future Shorts, a melhor bermuda que já tive na vida, e uma Tech T-shirt, você tá pronto pra tudo. Treinar, ir no mercado, levar a família pra passear, ir num churrasco, qualquer tipo de evento de dia, etc, etc. Você fica confortável e elegante numa só tacada. Não precisa ter uma bermuda pra sair, outra pra treinar, outra pra ficar em casa. É 10 em 1. Até porque o Future Shorts é anti-odor, hidrorrepelente e desamassa no corpo. Ele vai acabar indo muito menos pra máquina de lavar e vai durar muito mais. Aproveita aí os últimos dias do mês do consumidor, que os descontos estão indo de 15% a 35% com o código promocional Sexto Round tudo junto. Beleza? Link pra Insider na descrição e no comentário fixado. Vamos pra resenha. E aí, tá todo mundo preparado para o que parece que vai ser a 38ª vez que o Brandon Moreno vai disputar o cinturão peso mosca? Porque tá com cara que é isso que vai acontecer. Mas também, deixa eu ser justo aqui e dizer que é com mérito pro cara. Afinal de contas, nessa segunda passagem dele pelo UFC, em 6 anos, ele só perdeu 3 vezes. 2 em disputa de título, pro Davidson Figueiredo e também pro Alexandre Pantoja, e uma pro Brandon Royval, numa decisão dividida um tanto quanto contestada. Não dá pra dizer que a luta desse sábado diante do Steve Erceg foi uma luta apertada. Afinal de contas, foram 4 rounds a 1 em favor do mexicano. Mas a questão é que individualmente cada um desses rounds foi bem parelho. Claro, em favor do Moreno, mais parelho. No frigir dos ovos, o Moreno até lançou menos golpes e também teve menos golpes significativos conectados que o Erceg. Só que essa é uma daquelas estatísticas que, se você vê isoladamente, vai acabar te contando uma mentira só dizendo a verdade. Por que eu digo isso? Porque os golpes do Erceg, apesar de terem sido mais volumosos, foram também menos potentes, eram apenas marcando. Enquanto isso, o Moreno foi mais contundente com o adversário. O X da questão aqui é que parece que os dois atletas dessa luta principal do UFC México entraram dispostos a fazer uma luta de kickboxing com luvas de MMA. E foi isso que eles fizeram pela maior parte do tempo, tirando 2 momentos bem específicos e bem curtos também do combate, no final do 4º round e do 5º, que o Moreno conseguiu levar para o chão e dominar. E nessa luta praticamente só em pé, o atleta da casa foi o caçador e o australiano foi a caça. O Moreno plantou no meio do octógono, saiu em busca do adversário, controlando essa zona importante do cage, enquanto o Erceg circulava e lançava golpes de preparação, mas sem muita potência e sem muita efetividade. O dono do cinturão de Legos ainda mostrou grande habilidade nas fintas de ombro. Esse talvez tenha sido o grande highlight dele na luta. Em alguns momentos, guardadas as devidas proporções, claro, lembrou até um Dominick Cruz que habla. Depois de ser anunciado vencedor em decisão unânime dos juízes, com um triplo 49-46, Moreno ficou muito emocionado, falou pro Daniel Cormier que estava sentindo muita pressão para lutar em casa, queria conquistar esse resultado na frente do seu povo e aproveitou também para pedir o Hunter Campbell, que estava lá à beira do octógono, uma luta no recém-anunciado UFC Noche, que vai ser o pay-per-view UFC 320, marcado para Guadalajara em setembro. Antes de falar do ponto que amarra a história desse evento como um todo, deixa eu falar de algumas outras lutas que aconteceram nesse card e que vão ser importantes também para o ponto que eu vou trazer a seguir. Na luta co-principal, o talentoso Manuel Torres nocauteou Drew Dober em menos de 2 minutos, se recuperando da derrota que tinha sofrido para o Ignacio Barramondes. Aliás, parece que o queixo de Celta do Drew Dober foi pro cacete, né? Já não tem mais nada, encostou, o cara tá caindo. E olha que de queixo medido em quilômetros eu entendo. O card principal ainda teve Raul Rosas Jr. E olha, o negócio quase ficou feio pro lado dele. O cara até começou bem, no primeiro e no segundo round tava controlando as ações, dominando, mas no terceiro ficou a um beiço de pulga de tirar uma soneca no meio da arena. Sim, a gente tem que reconhecer que o cara mostrou coração demais. Em alguns momentos, nas 2 tentativas de finalização, em que ele quase foi pro saco, parecia que era uma questão de ou dar os 3 tapinhas ou apagar, e ainda assim ele sobreviveu. Mas além de raça, ele também mostrou impaciência e ansiedade. Muitas vezes não trabalhava as posições direito, já estava transicionando. É uma coisa típica da idade mesmo, e parece que o UFC entende isso, porque desde a derrota para o Christian Rodrigues, ele vem sendo trabalhado num ritmo um pouco mais lento, como aliás
deve ser, ele só tem 20 anos. Falando em Christian Rodrigues, ele também estava no card, foi derrotado pelo brasileiro Melquizael Costa, único dos 4 representantes do Brasil a saírem com a vitória nesse UFC Fight Night México. Aliás, destacar aqui a boa fase que vive o Melk. Agora já são 3 vitórias seguidas, 2 só em 2025, e a gente ainda nem chegou no mês de abril. Para além disso, só estranhar mesmo a estratégia do Christian Rodrigues para essa luta. O próprio Melk, numa entrevista antes do combate, tinha falado que era uma boa oportunidade para ele treinar a luta em pé dele, mostrar o seu lado, né, de striker, e sendo justo, ele fez isso. Foi uma das lutas em que ele mais pôde mostrar essa faceta do seu jogo. Mas o Christian Rodrigues, o C-Rod, por outro lado, entrou no octógono no modo Merab de Valishvili, né, spamando queda a cada 15 segundos. A diferença é que o nosso querido georgiano é muito mais eficiente. No caso do Rodrigues não funcionou. Para fechar esse en passant pelo evento como um todo, teve também o Lazy Boy Ronaldo Rodrigues, que sofreu um baita choque de realidade na luta que abriu o card principal. Aliás, o fim de semana dele como um todo foi para se esquecer. O Lazy Boy foi um dos atletas mais celebrados, mais comemorados pela torcida lá dentro da arena na Cidade do México, um favorito do público, mas no dia anterior já não tinha batido peso para essa luta diante do Kevin Borjas. Quando o gongo soou, as coisas ficaram piores, porque ele não estava achando nada com o cara e os golpes retos do peruano estavam fazendo um estrago danado. O Borjas não conseguiu nocautear, mas venceu por decisão unânime dos juízes. Ok, o cenário então é esse. Os resultados, pelo menos nesse evento, de certa forma, até vieram. Mas falta aquele punch, falta aquela pegada para fazer o México ser de fato a segunda casa do UFC, como os investimentos da organização no país sugerem. Claro, não só é compreensível investir no México, como seria uma estupidez tremenda não fazer isso por parte do UFC. Sem entrar em qualquer tipo de retórica política, vamos aos fatos. O México é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, superando China, Canadá. Além disso, tem a maior diáspora nos Estados Unidos entre todos os países, dependendo da metodologia que você adotar. Se mesmo assim não for o primeiro, é o segundo e já já vai passar a Alemanha, que tem a maior diáspora americana. Além disso, quando o assunto é imigração, o maior número de imigrantes, essa também não é novidade para ninguém, é do México vivendo nos Estados Unidos. Além disso, os laços históricos e culturais entre os dois países também são muito grandes e vão desde culinária e língua até questão territorial mesmo. Para dar um exemplo aqui, a maior parte dos estados do sudoeste dos Estados Unidos, isso inclui aí Califórnia, Texas, Nevada, todos esses estados que têm aquelas cidades com nome assim, San Antônio, Los Angeles, Las Vegas, que claramente são hispânicos, foram parte, foram território mexicano até ali em meados do século XIX. E esse grupo demográfico tão importante acaba sendo fundamental para o crescimento de qualquer modalidade esportiva. O consumo de esportes passa muito por essa demografia, os hispânicos nos Estados Unidos. Por exemplo, o futebol, o nosso futebol, o da bola redonda, chutada, não o que eles praticam lá, o futebol americano, ele já passou o hóquei em popularidade nos Estados Unidos. Está muito perto do beisebol e já já vai ultrapassar, porque o beisebol está em queda também, assumindo então o 3º lugar e chegando perto já do basquete para brigar pelo posto de segundo esporte mais popular no país. Tudo isso somado com a cultura de luta que tem no México, desde aquela parte performática da luta livre até, claro, o boxe mexicano, tá certo, cara, tem que investir e tem que investir mesmo, porque além de tudo dá retorno. Olha só, a bilheteria desse UFC Fight Night México, lá na capital, na Cidade do México, foi de 2,5 milhões de dólares. Isso dá quase 15 milhões de reais. Para 20 mil pessoas presentes, é um ticket médio de quase 750 reais por cabeça. Mas se esses números de renda e de bilheteria são coisas que hoje o Brasil só sonha em entregar, e muito por isso também o país perdeu força no circuito, no calendário do UFC, tem uma coisa que o Brasa fez e continua fazendo consistentemente, que transformaram a nossa era de ouro no MMA em algo único na história do UFC. Porque quando o momento econômico era diferente, o real tinha mais valorização diante do dólar, o Brasil tinha, além de tudo, um elenco estelar. Eram muitas e muitas e muitas estrelas que conseguiam sustentar realmente um baita número de eventos aqui no país. Olha só, o Brasil chegou a ter ano com 5 eventos do UFC, teve ano com 6 cards no mesmo ano no país. Para efeito de comparação, no México, 2025, agora que foi anunciado o segundo, vai ser apenas o segundo ano na história com mais de um evento realizado. E a peça que parece faltar realmente para encaixar esse quebra-cabeças está ali, dentro dos 8 lados do cage. Sim, o México teve campeões lineares recentes, como a Alexa Grasso e o Brandon Moreno. Moreno lutou nesse evento, eu acabei de falar sobre a situação dele,
Mas a Alexa Grasso, que perdeu o cinturão recentemente, alguns meses atrás, vai lutar no UFC 314 daqui a algumas semanas, diante da brasileira Natália Silva. E ela é muito zebra. Lá na stake.bet.br, ela tá pagando 2,5-1 nessa luta. O Yair Rodrigues, ex-campeão interino, luta no mesmo card, mas além de vir de 2 derrotas seguidas, tá num momento complicado da carreira, ele enfrenta ninguém menos do que o estreante Patrício Pitbull, né, ex-duplo campeão do Bellator, enfim, um dos maiores nomes do MMA que ainda não tinham lutado no UFC. O que falta mesmo pro México, parece, é esse algo a mais, essa coisa, esse sobrenatural de Almeida, aquele fator X, aquela coisa que a gente não sabe explicar, mas que os grandes nomes têm. Algo, por exemplo, como o Anderson Silva ou um Alex Poatan da vida. Aquela capacidade de monopolizar, de capturar não só a atenção, mas também o sentimento da torcida. Curiosamente, quem parece no momento estar em melhor posição para poder tentar pelo menos pleitear esse posto é um cara nascido no Brasil, o Diego Lopes, que vai disputar o cinturão no UFC 314 diante do Alexander Volkanovski, é talvez a grande aposta, ou pode ser a próxima grande coisa aí para o público mexicano. Mas até que esse cenário mude, meus amigos, mesmo com muito investimento justificável e até retorno financeiro, o México não será o novo Brasil do UFC. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou das lutas principais, não só das lutas principais. Qualquer luta que você quiser falar tá liberado. Main event, co-main event, os brasileiros, 3 derrotas, né, do Brasil nesse evento. Diz aí o que você achou desse evento e também o que você acha dessa... Eu vou falar rivalidade, mas é porque é um negócio que existe muito mais entre a gente aqui. É porque os Estados Unidos, obviamente, está lá no topo e Brasil e México ficam ali. A Rússia também, né, sempre disputando esse segundo posto em nível de importância. O que vocês acham disso? O Brasil está realmente numa posição de destaque ainda, apesar de não estar conseguindo competir, talvez, em termos de mercado? Estou curioso para saber o que vocês acham dessa abstração que eu fiz aqui do card do UFC México, também olhando para o futuro e tentando trazer para a nossa realidade brasileira, beleza? Além disso, por favor, dá o like, compartilha, todo tipo de interação ajuda demais a espalhar a palavra do Sexto Round, fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. O algoritmo do YouTube, vocês sabem como é que funciona, ele valoriza realmente bastante. É isso. Se você quiser continuar aqui no Sexto Round, outra coisa que eu recomendo amplamente, vão aparecer 2 vídeos aqui para você. A última resenha do Renato, que fala sobre o nosso queridíssimo Ilia Topuria, que agora mudou de nome, agora é a lenda, não sei o que, tá com uma marra. Mas enfim, vamos ver o que o Renato fala, né? Você assiste por aqui. E o outro, que mesmo se eu não chamasse, ia colocar, que era a resenha, né? Na verdade, a entrevista com o Renato Moicano do João do Boteco. O João do Boteco tá editando esse vídeo, obviamente ele vai querer valorizar o passe dele, vai colocar aqui a entrevista que ele fez com o Moicano, que, pô, soltou revelações bombásticas aí sobre corrupção no Sexto Round. Será que o Renato tá assistindo isso e roendo as unhas? Tem que ver para conferir, beleza? Valeu, um abraço e até mais.